Dia a todos novamente. Retornamos aí depois dessa breve pausa e agora vamos convidar o professor Valdemar Magaldi, né? Bom dia, professor, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Rovene, e você? Tudo bem. O professor Magaldi, ele é psicólogo por formação, mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em psicologia junguiana, homeopatia, psicossomática, arte-terapia, MDR, e professor Magaldi, ele foi o fundador e é membro de data desde então do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa lá de São Paulo, né? E coordena atualmente as seguintes pós-graduações: psicologia junguiana, psicossomática, arte-terapia, expressões criativas e psicoterapia integrativa transpessoal. E ele vem conversar conosco hoje sobre como é relevante resgatarmos o pensamento do Jung nesse mundo contemporâneo, tão beligerante, tão complexo, tão difícil, acho que para todos nós. E ele é uma pessoa assim que me reserva o direito de dizer isto, né? Uma das poucas pessoas que entende profundamente Jung nesse nosso país, né? O professor sempre é muito humilde nesse sentido, mas não se pode deixar de reconhecer não só o brilhantismo do professor Magaldi em relação a tudo que ele vem fazendo ao longo dessas décadas em relação a Jung, sobretudo através do Instituto. Então, professor, seja muito bem-vindo e eu agradeço enormemente a disponibilidade e de termos aqui a sua presença. É um privilégio poder contar com você, sabendo da sua agenda tão atarefada. Agradeço de todo o coração da nossa instituição e da nossa reitora Maria Isabel de Saer de Rezende Chaves, que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu, Rovena. Puxa, uma apresentação tão enorme assim, né? A gente fica preso e corre o risco de ficar encantado na persona, né? Mas, na verdade, sem esse risco. É isso mesmo, a gente tem que estar sempre, né, vigilante quanto a isso, né, para não ser engolido por ela, né? Mas, de qualquer maneira, eu também agradeço a oportunidade. Sempre que eu posso, eu tento passar esse conhecimento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung para um público em geral, porque, infelizmente, ela é pouco difundida, inclusive no meio da psicologia, né? Ou seja, os cursos de psicologia, com raríssimas exceções, têm um período, no mínimo um semestre, dedicado à psicologia analítica de Jung, né? Quando muito é colocado lá no meio de teorias e técnicas psicoterápicas, e muitas vezes quem está falando sobre Jung está falando de uma maneira já bem comprometida, inclusive, né? Tipo, é um discípulo revoltado do Freud, é um místico. O próprio Conselho Federal de Psicologia tem dificuldade de compreender a magnitude de Jung, né? Aliás, o Conselho de Psicologia e o federal e os regionais acabam se perdendo, inclusive, no que seria o fazer da alma, né? A gente fala que psicologia é cuidar da alma, mas eles negam cada vez mais a alma, né? Eles se encantam com a matéria, com a neurociência, com a bioquímica, e é uma pena, né? Porque o Jung é o que lutou muito por isso. E eu compreendo, né? Porque, infelizmente, do mesmo jeito que a grande maioria das pessoas hoje estão sendo pautadas pelos algoritmos, né? E aí você, para se vender, tem que estar, né, de alguma maneira, falando aquilo que as big techs quer que você fale, e isso é raso. As faculdades também, por conta do ENAD, acaba se preocupando muito mais em capacitar o aluno para fazer o, o,
o exame do ENAD para que a faculdade, né, tenha nota boa naquele curso, uma boa avaliação, do que dar para eles um conhecimento mais profundo. Por quê? Porque quem faz o exame do ENAD, quem cria o exame do ENAD, é um grupo de indivíduos que já não tem esse conhecimento junguiano. Então, jamais vai cair numa prova do ENAD alguma pergunta da psicologia profunda, né? E, consequentemente, a faculdade quer capacitar o indivíduo muito mais para aquilo que cai nas provas, que é comportamentalismo e psicanálise, né? Então, a gente já está numa situação de limite mesmo, né? E assim, então hoje a gente tem essa oportunidade, e é com muito carinho que a gente pode fazer isso, trazer você para tentar aproximar tudo que Jung fez, né, durante quase um século aí, e que normalmente fica mesmo esquecido, se não varrido para debaixo do tapete. E acho que esse é o seu objetivo hoje, como é tão importante resgatar o que ele diz ao longo da obra, e basta uma leitura atenta da obra para a gente entender a cientificidade que ela traz. Eu acho que isso é uma... Você sabe que eu brigo por isso, então essa é uma questão, eu acho que ímpar, né? Então, professor, o espaço é seu, e depois, quando a gente ter um tempinho no final, a gente reúne aqui algumas questões que vierem aparecer aqui e a gente passa para você. Tá bom assim? Tá bom. Apesar de que eu sou um tipo de palestrante, de professor, que gosto da interação, né? Às vezes as perguntas acabam, de alguma maneira, pautando melhor a explanação, ainda mais uma explanação livre como essa, porque eu achei mais interessante falar de maneira espontânea e não seguir um roteiro, né? Para Mas ficar interessado. sim, a gente está com acesso aqui aos comentários, eu sei que você faz isso sempre muito bem, então a gente já começa a aparecer com eles ali, tá bom? O Legal. espaço é seu, professor, depois eu volto. Obrigado. Tá bom? Até. Bom, então, na realidade, a ideia é estar deixando mais evidente o quanto que, na minha opinião, o conhecimento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung é absolutamente importante em todas as áreas, não só na área de uma formação de um curso de psicologia. Eu sei que vocês tiveram agora, antes, eu estava vendo no programa, né, falando sobre a questão do trabalho. É interessante isso, né? Porque eu já lidei muitas vezes e dei muitas palestras falando a respeito da necessidade de uma visão que permeia o conhecimento junguiano dentro do ambiente organizacional, dentro do trabalho como um todo, né? Tanto é que o próprio IGEP patrocina uma editora chamada Eleva Cultural, com livros, né, do campo junguiano, e um dos livros feito pelo nosso professor Rafael Rodrigues fala exatamente sobre isso, né? É um livro dedicado a essa questão do trabalho e desse sofrimento humano. No campo da religião também é extremamente importante, no campo da medicina, porque, infelizmente, os médicos perderam a noção da psicossomatização, e a gente entende que toda expressão de doença na forma de sintoma físico ou comportamental nada mais é do que uma expressão psicossomática, porque, para a visão do Jung, eu vou ampliar melhor isso, não existe essa separação entre matéria e energia, né? Ou seja, ele está alinhado já com a revolução da mecânica quântica que vem há 100 anos atrás. Tanto é que ele, né, foi analista do Wolfgang Pauli, teve contato com Einstein, e ele integra esse conhecimento da mecânica quântica, né? Tanto é que deu origem a um termo que está banalizado hoje em dia, e as pessoas nem têm noção do que significa de fato, que é a sincronicidade, né? As pessoas, que sincronicidade, né? E muitas vezes a sincronicidade que é falada por aí é só uma coincidência, e não a sincronicidade colocada por Jung como um caminho de comunicação do inconsciente para
com a consciência, né? E na pedagogia também, né? No sistema educacional, o quanto que seria importante o educador ter sido educado dentro desta visão de mundo para poder ajudar com que cada aluno, antes de tentar conhecer as coisas externas, nesse caminho mais conteudista, consiga conhecer um pouco as coisas internas, né? Porque esse é o grande objetivo de uma análise, né? Num primeiro momento, uma análise tem como objetivo o autoconhecimento, né? Mas o que é esse autoconhecimento, né? É, é muito mais amplo, né? É muito maior, né? Então, assim, só para poder fazer uma distinção, né? Assim, a psicologia ela passa por um caminho de evolução. O conhecimento sobre a natureza humana passa por um caminho de evolução que remonta aí 300, 400 anos, mais ou menos, né? Então, até, sei lá, 150 anos atrás, nem existia a palavra psicologia, assim como também não existia a palavra psiquiatria, né? Quem tentava lidar com as pessoas que estavam com algum tipo de problemas mentais, era considerado alienista, né? Porque o indivíduo que estava lá com problema mental, ele estava alienado, né? O próprio Freud, na obra dele, se coloca como um alienista. Só depois veio a palavra psicanalista para o Freud, analista para o Jung, né? E psiquiatria para isso que nós entendemos que atua hoje na nossa realidade contemporânea. Eu vou desconstruir um pouco isso aqui e espero estar sendo didático, né? Então, assim, num primeiro momento, quem discutia, quem refletia sobre a natureza humana, sobre a alma, né, eram os filósofos, né? Então, cada filósofo tem uma lente, uma visão de mundo, e ele vai compreender a natureza humana a partir da lente dele, né? Toda a produção científica passa pela lente do cientista, não tem como, né? E pela visão de mundo, pelos valores dele. Então, assim, a filosofia era a base de tudo que se conhecia sobre a natureza humana, né? A partir de um determinado momento, começam a surgir algumas noções da psique, né? Tanto é que aqui no Brasil, até 1960, até o início praticamente da ditadura militar, não existia faculdade de psicologia. O que existia era a filosofia e depois uma subespecialização da filosofia dava ao indivíduo a condição de ser um psicoterapeuta, né? Mas assim a base fundante era a filosofia. Aí ele se especializava em behaviorismo, né? Se especializava em psicanálise e aí se tornava lá um psicoterapeuta. Só depois que surge o curso de psicologia, que é bem novo, e exatamente por ter acontecido no auge da ditadura militar, foi tirado do curso de psicologia a base da psicologia, a filosofia. A gente tem histórico escolar de muitas faculdades de psicologia que dá quase nada de conhecimento filosófico, antropológico, sociológico. E é um absurdo, né? Porque lá que está a natureza humana. Bom, mas voltando, então lá nos primórdios, toda a base da psicologia, que é o que a gente chama de primeira onda, né, estava voltado ao comportamentalismo, ou seja, era a psicologia comportamental. Daí que vem Bandura, Skinner, Pavlov, né? Estímulo positivo e estímulo negativo, ou seja, é o mesmo que se faz com o animal no caminho de adestramento, né? E eu acho já interessante a palavra adestrar, né, que vem de destra, né? No latim, que significa direita, né? Porque a esquerda é sinistra, né? E a partir de então, adestrar é colocar o indivíduo
na direita, endireitar, no sentido de quê? De fazer com que ele corresponda às expectativas. De quem? As expectativas do senso comum, as expectativas dos códigos de conduta moral. A pergunta é assim, mas o código de conduta moral, ele é necessariamente ético? Em alguns lugares, na Etiópia, o código de conduta moral é fazer excisão de clitóris na menina quando ela está com 11 anos de idade. E muitas vezes é por escariação. Vai lá e vai escariando com agulhas o clitóris da criança. Isso é um código de conduta moral, né? E quem não cumpre isso é penalizado, é imoral, né? E aí vem a grande pergunta, né, que deu origem lá ao livro muito importante do Milton Bonder, que depois tem a peça de teatro, que é a alma imoral. Ou seja, a alma não é moral. A alma te leva à ética, né? E que muitas vezes a ética te coloca numa colisão com a moral. O problema é que a grande maioria das atividades que estão lidando com a psique humana estão muito mais voltadas para o padrão moral, para normose, normalização, adaptação irrefletida para o mainstream, a realidade, né? Dominante, né? Bom, então voltando, a primeira onda era comportamental, mas já estava voltada para esse condicionamento de adestramento, né? Colocar na direita, pum, endireitar. Depois começa a vir alguns autores, acho que o primeiro autor que fala do inconsciente mesmo é um cara chamado Fenikel, né? E ele já se aproxima de algumas ideias que têm muito a ver com as ideias de Kardec, olha que interessante, lá do Espiritismo. E a partir daí começa a vir outros autores, William James, né, as variantes das formas religiosas em Harvard, nos Estados Unidos, e desses autores, né, começa a ter uns estudos importantes, com principalmente o grupo francês de Salpêtrière e tal, de hipnose. Né? Vem de Mesmer, né? Que é o magnetismo de mãos, tal, até que chega lá em Charcot e vai chegando em outros franceses que acabam trabalhando a hipnose. E nessa época está emergindo muito quadros de histeria conversiva. Histeria conversiva é quando o indivíduo perde a conexão com o corpo, fica cego, fica mudo, fica paraplégico, tetraplégico até, mas quando você hipnotiza, ele volta a enxergar tal, sem a hipnose, ou seja, sem o rebaixamento de consciência, ele volta. E aí a gente vai trabalhar a psicogênese, né, dessas doenças todas. E aí o Freud se encanta com isso, né? No paralelo, o Jung já está, apesar de ser 20 anos mais novo que o Freud, também estudando essas questões, sem conhecer o Freud e sem ter lido o material do Freud, mas o Jung começa a fazer um trabalho interessante, porque o primeiro trabalho dele de doutorado, quando ele se forma médico, já é sobre a escrita automática. Ele vai lá visitar uma prima que tem a capacidade de psicografia, hoje seria esse o termo, e ele vai começar a fazer uma análise daquilo, entendendo o que é aquilo. Porque o Jung é um fenomenólogo, ele estuda fenômenos. Fenômeno religioso, político, artístico, cultural como um todo. É sempre assim. Fenômenos, sempre fenômenos. E aí ele vai tentar compreender aquele fenômeno e vai levantando hipóteses, né? É mediunidade, é paranormalidade, que é diferente. O paranormal, ele é sensitivo, ele pega, né, o conteúdo que está lá, não revelado, mas que está na consciência ou no inconsciente do outro, né? O médium não, ele canaliza um ser, em tese, desencarnado, um padrão espiritual, ou é já um sinal de demência precoce? Demência precoce é o nome que se chamava esquizofrenia à época. Imagina, então,
um rapaz de 20 e poucos anos, formado médico, já tem a ousadia de estudar esse fenômeno e colocar na academia. Na sequência, ele trabalhando em um hospital psiquiátrico, ele começa a aplicar um instrumento, né? Na verdade, uma técnica de avaliação chamada associação de palavras. Então, essa técnica vem de um outro autor mais antigo chamado Wundt. E aí ele começa a desenvolver um conjunto de palavras, chega a 100 palavras, e essas palavras ele pede para que a pessoa associe o mais rapidamente possível, de maneira irrefletida, impensada, impulsiva, né? O que vem à mente. E ele ia cronometrando, e ele percebia que algumas palavras a pessoa enroscava, ficava vermelha, gaguejava, repetia a palavra, demorava muito tempo para associar e às vezes fazia uma associação muito racionalizada. Então ele entendia que aquela palavra estímulo gerou um afeto, afetou. E a gente entende que todo afeto desencadeia uma emoção. A palavra emoção do latim emotionare, movimento para fora. E toda vez que você é afetado e uma emoção é ativada, o que acontece? Muda a distribuição da energia psíquica. Ela começa a fazer você ter uma percepção dos 5 sentidos diferentes. Você passa a enxergar determinadas coisas que você não enxergava, ouvir, assim vai, né? E nesse sentido, começa a mudar a bioquímica também, né? E o Jung, então, nomeia isso como complexo afetivo. Ou seja, ele já está rastreando a ideia de que o ser humano, ele quando é estimulado por algo que afeta, né, esse afeto, de alguma maneira, produz uma emoção porque resvalou num complexo ideo-afetivo, né? Com ideias que ele não sabe qual é, mas ele vai buscar isso. Então ele já está no meio disso tudo. Mas nesse interim, Freud lança a interpretação dos sonhos. E aí vem a segunda onda da psicologia. A primeira onda comportamental, a segunda onda psicanalítica, né? Porque o Freud começa a falar que existe um inconsciente, né? E o Freud, dentro desta ideia de inconsciente, ele começa a ter uma percepção, que é muito alinhado depois com Jean-Paul Sartre e tudo mais, de que a existência é que produz a essência, no caso do ser humano. Ou seja, que o inconsciente é praticamente um subproduto da consciência. É conteúdo reprimido, recalcado, não conscientizado pelos sentidos. No final da vida, o Freud meio que é obrigado a rever um pouco disso e já fala em padrões herdados instintivos. Mas toda a teoria do Freud é instrumentalizar o ego para se defender do inconsciente, que ele chama de id. Id é isto, né? Para se adaptar ou se adestrar ao padrão dominante, ou seja, ao superego, porque o superego é o mainstream, né? Então o ego, né, ele tem que se defender do inconsciente e se adaptar aos padrões morais para poder performar de acordo com a expectativa coletiva e não a serviço da alma. De qualquer maneira, o Freud reviu isso no fim da vida, mas o inconsciente continua sendo algo ruim. Ou seja, o objetivo de uma psicanálise é, e esse é o termo mesmo, fortalecer o ego para que o ego possa se defender do inconsciente, né? Dar poder por ego. É uma teoria de empoderamento. Então, o Freud lança essa teoria e começa a falar, porque está muito baseado no princípio do prazer, e é nesse livro que chocou a humanidade que ele coloca que toda criança
é um polimorfo perverso em busca da satisfação do prazer sexual, da libido. E ele não abre mão disso até o fim da vida. E briga com todo mundo que questiona o princípio do prazer. Né? E ponto. Que é confrontado também nessa revisão que ele faz final com Thanatos, né? Que é o princípio da morte, Eros e Thanatos. Bom, Jung manda o trabalho de associação de palavras e essa compreensão dos complexos. O termo complexo foi Jung que cunhou, né? Freud não tinha esse termo. E o Freud se encantou com a associação de palavras e com os complexos. Veja, o Jung já era doutor e já era rico, economicamente falando, porque ele ganhou uma herança. Então, ele já era um indivíduo autônomo, 20 anos mais novo. Freud se encanta com Jung, pega para ele a teoria dos complexos, passa a usar o instrumento de associação de palavras, que depois vira associação livre de palavra, e ele vai até o fim da vida desse jeito. E põe o Jung como primeiro presidente da Associação de Psicanálise Internacional. Ele funda, né? E bota o Jung, por N razões. Porque era 20 anos mais novo, porque era rico, porque não era judeu, porque ele já sabia que estava vindo uma onda antissemitista muito forte, né? E porque era brilhante. O Jung aceita, mas já sabia desde claro que não ia rolar. Tá? Mesmo assim, ele convive uns 6 anos com Freud, só 6 anos, já com visões muito distintas, né? O Jung nunca aceitou a ideia do divã, por exemplo. Ele trabalha na relação face to face, né? O Freud, o divã, né? Por conta da questão da transferência e tal. Bom, de qualquer maneira, nesse interim surge um grupo de indivíduos, um deles, inclusive, foi dissidente do próprio Freud, falando que o princípio do prazer não era o grande objetivo da vida, que existia o princípio do poder, né? E esse cara é o Adler. E junto com ele vem vários outros terapeutas, né? Como Rogers, e esses terapeutas, né, acabam formando uma terceira onda, que seria a psicologia humanista, centrada na pessoa, daí vem Gestalt e tudo mais. E Jung, logo depois, né, até pela briga do Freud com Adler, e que ele percebe que tem a ver com características de personalidade distintas, ele cria um livro chamado Tipos Psicológicos, e também cunha termos que são usados de forma completamente leviana, como introversão, extroversão, onde as pessoas confundem introversão com insegurança ou timidez, e assim vai, né? Bom, e as funções psíquicas, pensamento e sentimento, como um par de opostos, sensação e intuição como outro. E ele entende que esse livro que ele fez não é para classificar pessoas. E, infelizmente, é isso que estão fazendo com um monte de teste aí de tipos que o Jung odiaria a existência deles. Ele entende que a razão dele ter feito esse estudo é para dar para as pessoas a capacidade de uma reflexão crítica, e que esta reflexão crítica facilitaria a alteridade, a relação interpessoal, né? Ou seja, que um indivíduo pensamento ou extrovertido, como um Freud, que está falando do princípio de prazer, ele deveria reconhecer um sentimento introvertido, né, que é diametralmente oposto, como um Adler que está falando do princípio do poder, entendendo que, no fundo, as duas coisas são iguais. A diferença é que cada um parte de uma subjetividade. Porque, na realidade, o ser humano é único, é complexo e criativo. O ser humano é uma peculiaridade. E, apesar de eu ter um conhecimento teórico XYZ, esse conhecimento me dá uma percepção dos universais. Mas eu tenho que
atender os particulares, ou seja, cada indivíduo. Né? Eu sempre brinco, eu atuo como analista há 40 anos e atendo, em média, 40 pessoas por semana. E em cada sessão eu sou único e atendo uma pessoa única. Eu não atendo um depressivo, eu atendo, né, a Maria, o João, o José, e assim por diante. Né? Eu não atendo um bipolar, né? Eu não atendo um TDAH ou um espectro autista, eu atendo seres humanos. E o que serve se enquadra para um, não para o outro. É uma psicologia personalizada. Por isso que dentro desta visão, que não é comportamental e nem psicanalítica, que só quer dar poder para o ego se defender do inconsciente, jamais uma inteligência artificial poderia nos amedrontar, nos ameaçar, porque a inteligência artificial, né, é um conjunto de informações algorítmicas que vai lidar com o outro dentro de padrões de adestramento. Adestrar, a gente quer libertar, a gente quer contribuir com o fazer da alma. Interessante isso, né? Então, aí, né, nesse inteirinho surge essa terceira onda, que a gente chama de psicologia humanista, e aí vem Jung, porque quando ele começa a ter o grande desdobramento, quando ele fala da sincronicidade, aí ele vai entrar na alquimia, inclusive, que foi uma libertação para ele, porque a alquimia é uma grande referência metafórica da obra dele, aí ele passa para se tornar um analista, que eu acho que vai para essa quarta onda que nós poderíamos chamar de psicologia transpessoal, né, que transcende o pessoal, né, e que vai falar de um homem integral, de um homem total. Por quê? Porque ele entende que o inconsciente é um manancial de conteúdos absolutamente criativos e curativos. Que a cura, e lembrando, a palavra cura tem a ver com integridade, com total, né? Ou seja, eu brinco falando que na química é a cura de um polímero, né? A cura do cimento, do concreto, ele precisa, né? Para o mineiro é a cura do queijo, né? Ou seja, é aquilo que dá consistência. O indivíduo curado é aquele que está consistente, que está íntegro. Íntegro é que integrou conteúdos do inconsciente, da sombra, dos complexos, conscientemente, né? Então ele é mais inteiro. E aí o Jung, ele vai contribuir para isso, falando, olha, o inconsciente é o responsável pela cura, né? É entrando em contato com o teu mundo interno que você vai se curar e entender o que está gerando esse conflito diante da vida, né? Porque às vezes você tem um chamado de alma, mas esse chamado de alma está entrando em rota de colisão com o quê? Com o padrão dominante, né? Com o padrão, né, dessa rigidez, né, de valores que a gente tem, de normas e condutas, e aí que é o grande desafio que a pessoa tem que ter, principalmente num mundo como o de hoje, né, que a gente está vendo, nós estamos caminhando para algo muito assustador, né? Eu brinco dizendo, olha, nós estamos num limite. Eu acabei de fazer um texto que eu mandei para a Folha, esperando que vá para publicação na Ilustríssima, né? Eu já fiz 2 textos que foi publicado lá, eu estou querendo ver se eu consigo um espaço para poder divulgar esse campo junguiano para um público maior, e esse texto eu estou falando exatamente isso, né? Em 1500, ou seja, há 525 anos atrás, a população mundial era composta por 450 milhões de habitantes. 450. Hoje, 8 bilhões e 100 milhões de habitantes. 2.000% de aumento, assim, ó. Graças a quê? Graças à ciência, acima de tudo, né? A ciência que criou a penicilina, né? Albert Simon, e depois as vacinas. E graças assim, à penicilina e às vacinas, a humanidade deixou de morrer
diante das grandes ondas de vírus, de bactérias, de fungos, né? A febre, a peste negra, a febre espanhola, a gripe espanhola matou muito, né? E aí a gente depois tem toda a revolução industrial, revolução, né, informacional, e hoje nós estamos vivendo aquilo que a gente pode chamar da revolução da inteligência artificial, né, e a técnico-engenharia. Por um lado, isso é legal. Por outro lado, a gente está exaurindo os recursos do planeta, né? 8 bilhões de habitantes consumindo esse planeta sem poder dar de volta para ele a possibilidade de se regenerar é equivalente a um câncer. O câncer é isso. É uma massa, né, amorfa de células que vai se reproduzindo em busca de vida, precisando do crescimento continuamente. É uma coisa louca. Precisa crescer para se manter viva, exaurindo quem? A base de vida. Chega uma hora, ela mata a base de vida e morre junto. Autoextermínio. Um movimento ecocida, né? Para não falar suicida. O planeta está indo para o mesmo caminho, né? E o que a gente pode fazer? Continuar nesse padrão de crescer? Esse padrão de se adaptar nesse movimento de consumo, de dívida e de trabalho e não sair disso? Ou questionar tudo isso? E daí que vem a ideia, porque o Jung diz assim, olha, todo sintoma de adoecimento, seja ele físico, seja ele psíquico, é uma tentativa do self, deste mundo interno, falar, amigo, olha para a alma. Você está vivendo por um propósito maior? Ou você está preso nessa roda do consumo, da dívida e do trabalho, vivendo sem sentido, sem significado? Essa vida de viver nessa roda sem sentido e sem significado é que gera depressão. Ah, mas aí a gente dá antidepressivo. É que gera déficit de atenção. Porque é tão ruim ficar vendo. Aí a gente dá a Ritalina. Não tem problema, a gente vai medicando. É isso que virou a psiquiatria, infelizmente. Eu chamo a psiquiatria de psicofarmacologia comportamental. Eles ficam metendo psicofármaco para mudar o comportamento. A serviço de quem? Do mainstream, dos códigos de conduta, dos padrões dominantes. Mais uma vez, negando o quê? A alma. Parece que a gente não simboliza o sintoma. E o Jung nos ensina a simbolizar o sintoma. É isso que a gente dá no curso de psicossomática, né? Expressar o sintoma. E se ele não tem verbo, ele vai desenhar, ele vai modelar. É o que a gente ensina no curso de arte e terapia, que são complementos do curso de Jung. Então, na medida que o indivíduo se reconecta à alma, ele vai buscar um sentido maior para a vida. Ele vai ter a possibilidade de questionar este momento que nós estamos vivendo. Porque a conta não fecha. Se a gente continuar nesse padrão, o antropoceno, né, que é a influência do humano no planeta, é irreversível. Aliás, já tem vários autores falando disso. E aí vem uma questão, só para mexer com as lombrigas de vocês, né? Será que, se um sintoma vem para poder chamar a atenção do indivíduo, será que esses sintomas sociais, culturais, geopolíticos, também não é para isso? Será que a Covid não foi uma oportunidade que a gente perdeu? E essas guerras? E esses negacionismos? Será que não é uma tentativa para a gente voltar e talvez, de forma violenta, inconsciente, destruir 1 bilhão, 2 bilhões de habitantes com guerra, com doenças, com negacionismos e assim por diante, para poder reequilibrar o planeta?
Porque se a gente pensa no planeta também como um sistema vivo, ele também deve estar tentando criar uma condição para se autopreservar. Então, a gente tem que vir para dentro, né? A gente tem que vir para o nosso mundo interno, para poder entender um sentido. E a forma de lidar com esse mundo interno, o Jung entende que são as expressões criativas e os sonhos. A visão de Jung é de que os sonhos, eles nos mostram os caminhos. Porque para nós, jungianos, o inconsciente tem a potencialidade curativa e criativa, diferente do que a fantasia de interpretar. Jung não interpreta, ele analisa os sonhos da psicanálise e de todos os, né? Lacan, Firenze, Bion, Winnicott, Klein, de que o sonho só é conteúdo reprimido, recalcado, né? Que está simbolizando alguma coisa que o indivíduo está em conflito, né? Não, os sonhos são direcionadores, né? Eles são, né? Tanto é que o próprio Jung valoriza tanto o inconsciente que no início do livro autobiográfico dele, que ele vai fazer aos 82 anos, ele fala: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Ou seja, eu acho que se o Freud fosse fazer uma autobiografia, ele talvez colocaria assim: a minha vida é a história de um ego que tentou de tudo quanto é jeito se impor ao inconsciente, mas não deu conta. Por isso que eu tive que tomar uma overdose de morfina para aliviar a dor do meu câncer e morrer. Eu acho muito legal vocês assistirem o filme, né, A Última Sessão, com Anthony Hopkins, que mostra claramente uma realidade do Freud falando com C.S. Lewis, né, que é o que fez As Aventuras de Nárnia, no dia que começa o bombardeio em Londres e no dia que o Freud vai tomar overdose de morfina, né? Dá para entender claramente, né, um indivíduo que tem a crença no mundo dos espíritos, que é o Lewis, né, que é um cristão católico, e o Freud, que tem a crença no mundo da matéria, porque no fundo tudo é crença, né? Eu fiz mestrado, doutorado de ciências da religião e fiquei claro, né, para mim, que não existe nenhum ser humano que não tem fé e crença. Ele pode ter fé só na matéria. Ele tem fé e crença de que não existe Deus, de que não existe sagrado, que a vida é só só biologia, só matéria. Mas é uma fé, é uma crença, né? Então ele é um ateu, agnóstico, materialista. É a crença dele, né? O que a gente não pode é ter fanatismo nem unilateralidade, né? Ou seja, a gente tem que ter essa percepção. A vida tem e não tem sentido. Eu aposto no sentido. Deus existe e não existe. Eu aposto que existe um poder superior, não na forma de uma representação antropomórfica, mas sim um poder superior que talvez seja a união de todas as expressões de vida, né? Que aí o alquimista chamaria de unus mundus. Então, vejam, se eu estou falando aqui da importância dessa quarta onda da psicologia junguiana, né, para o mundo contemporâneo, é exatamente essa: é fazer com que as pessoas reflitam um pouco como é que está a vida deles, que futuro que a gente vai ter, qual é o sentido da nossa existência. Deixar de viver como um autômato, deixar de ficar preso nessa roda, como eu já disse, de consumo, de dívida e trabalho, alimentando uma rodinha menor de poder, de lucro e de acúmulo, né? Que são esse 1% de indivíduos que detêm 98% de toda a riqueza do planeta, né? De quebrar esse padrão de algoritmo, né, que está nos dominando. Mas isso só pode acontecer quando o indivíduo consegue sair de si.
É o que eu falo sempre, né? Você só vai perceber que você vive numa ilha quando você sai da ilha e olha de longe aquela ilha. E vê o mundo com muito mais outros aspectos. Caso contrário, você vai ficar o tempo todo isolado nos seus pensamentos e nas suas crenças, né? A palavra isola vem de ilha, né? Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente tem que estar trilhando, né? Então, mais uma vez, o Jung diz, olha, o inconsciente, né, carrega um plano que nós chamaríamos de inconsciente coletivo, que estão os arquétipos, né, que são as marcas primordiais de padrão, né, repetido desde a aurora da consciência, desde o início, né, da mente, né, consciente. Quando a gente deixa de ter uma consciência puramente reativa, como todo animal, né? Uma única célula tem consciência reativa, né? Na membrana citoplasmática dela. Ter consciência é discriminar, separar e selecionar. A célula sabe o que pode entrar, o que não pode entrar, o que pode sair, o que não pode sair. Quando ela está em estado de alarme, alarme às armas, né? O que ela faz? Ela para, não troca. Se ela fica sem trocar por muito tempo, ela morre. Porque a vida é troca o tempo todo. Mas tudo isso é consciência reativa. Só reativa. Qualquer ser vivo, desde uma célula até o ser humano, tem a consciência reativa. Na medida que o indivíduo amplia essa consciência reativa, graças ao cérebro neocortical, que dá a ele a capacidade de simbolizar, de abstrair, de lidar com o tempo, trazer o futuro para o presente, trazer o passado para o presente, e questionar a vida como um todo, apesar da angústia que essas questões trazem, o indivíduo passa a ter uma consciência reflexiva. A palavra reflexo vem de fletir. Fletir é olhar para frente, olhar para trás, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para cima e olhar para baixo. São 6 direções, né? Futuro, passado, mundo interno, mundo externo. Adaptação, sim, né? Mundo inferior e mundo superior. O transcendente, o imanente, o transcendente. Aí o indivíduo está íntegro. Com essa consciência reflexiva, ele adquire aquilo que nós chamamos de ética das consequências. Então, ele não vai agir de forma unilateral. Ele não vai virar presa do monoteísmo da consciência. Ele não vai virar presa, né, do fanatismo, da unilateralidade, da polaridade, que é o grande drama da contemporaneidade hoje. Nosso objetivo é tirar as pessoas desse padrão. Porque senão, tudo vira massa de manobra, não importa se de extrema direita ou esquerda. A gente tem que estar integrativo. E é isso que a psicologia junguiana nos aponta. Então, esta consciência reflexiva, ela que vai dar a possibilidade do indivíduo, né, sair da ilha, olhar a coisa de uma forma maior e talvez buscar possibilidades curativas para ele e para o entorno relacional. E é isso que o Jung chamaria de processo de individuação. Mas voltando, então, nesse inconsciente coletivo, que é o início de tudo, já estão os arquétipos com esses padrões dominantes. E o padrão do si mesmo, que é a representação divina em nós, já está lá. À medida que você vai evoluindo, a partir da concepção, você vai adquirindo a consciência reativa, né? Mas a consciência reativa já é um subproduto de quem? Do inconsciente pessoal. Então, você tem o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, que é o registro das tuas vivências, e aí vem a consciência. Primeiro reativa e depois a possibilidade da consciência reflexiva. A grande massa só está na consciência
só está na consciência reativa, né? Não chega nessa consciência reflexiva. E existe todo um sistema de educação, de saúde, do Estado, e, infelizmente, das religiões, que hoje estão todas voltadas para materialismo, né? Os templos viraram, né, grandes teatros a serviço do mercado, só se fala de dinheiro e de riqueza e de prosperidade, né? Não querem que o indivíduo adquira consciência reflexiva. Porque a consciência reflexiva é o antídoto para a tirania. É o antídoto para essas lideranças fascistas, ditatoriais e assim por diante, que estão nas igrejas, porque os pastores mandam, que estão no Estado, que estão tudo quanto é lugar. Então, é nesse sentido que talvez existe uma refração do mercado para com a psicologia junguiana. Infelizmente, a psicologia entra no barco e repete o padrão. Porque a psicologia junguiana libertaria e não adestraria, como as outras psicologias, né? Os coach e essas coisas todas. É tudo voltado para o mercado, para se adaptar a este padrão que a gente está vendo que não tem mais sentido, que a conta não fecha, que não tem alma, só tem matéria, só tem acúmulo. Então, nesse inconsciente pessoal tem os complexos, e os complexos culturais, inclusive, complexo materno, paterno, que são necessários. Tá? E na consciência tem aí essas duas possibilidades, a reativa, de todo ser vivo, e a reflexiva, que infelizmente é uma minoria. Eu acho isso muito importante como uma reflexão, né, para todos vocês. Eu acho que, não sei, eu prefiro tentar ouvir agora um pouco perguntas, questionamentos, críticas, para eu alinhar melhor a minha fala. Eu já estou quase 1 hora falando aqui e meio narcísico, porque essa experiência de ficar olhando só para mim está muito chata. Eu fico dando aula para mim, aí a gente fica meio doido assim, né? É ruim, mas é isso, tá? Estou aqui aberto, não sei como é que funciona agora aqui a sistemática. Fala, Rovena. Oi, professor. Olha só, a gente sempre abre aqui para as pessoas fazerem as suas colocações e eu passo para você e você também acessa aqui os comentários, né? Então, eu estou agora vendo aqui do lado. agora que você está vendo, né? Está à disposição. Uhum. Mas, assim, por enquanto, formalizado aqui, não. Eu só pediria, se possível, que o estúdio colocasse a professora Márcia no ar. A professora Márcia Amaral é nossa professora aqui da instituição e ela é responsável pela parte de filosofia. Nossa instituição preza muito por essa formação, uhum, né? E eu achei extremamente interessante quando você faz, né, lá no início da sua apresentação, você retoma isso e coloca o quão é difícil hoje você viver as formações no ensino superior sem essa base, né? E aí, se depois o estúdio puder colocar aqui a professora Márcia no ar, eu agradeço, mas para a gente, até para ela poder fazer essas colocações, que ela estava falando comigo aqui no chat aqui do WhatsApp. Mas, assim, seguidamente, a gente vê aqui, você está vendo, os comentários agradecendo, né, colocando como excelente essa sua apresentação, sobretudo quando a gente consegue perceber o quanto o mundo hoje precisa mesmo desse resgate reflexivo, né? Viramos mesmo um mundo de autômatos, né? Sem essa reflexão maior. E essa questão, né? Quando a gente ouve você, né, trazendo toda essa história da psicologia, situando o que é o pensamento do Jung, que sempre foi um pensamento, não gosto muito do termo, mas assim, marginalizado, né, sobretudo na formação de psicólogos, né? E eu não sei se foi, eu acredito hoje que ainda segue sendo muitas vezes, razão pela qual, inclusive, a gente está tentando aqui devagarzinho mudar essa realidade num curso que tem uma outra perspectiva para a formação de psicólogos, que é o da Unifase,
Mas, assim, trazer essa possibilidade de conversa com um conhecimento que é tão antigo, produzido há tanto tempo, mas que sempre segue sendo marginalizado, sempre me coloca ali aquela questão. Tem uma razão de ser marginalizado, né? Porque faz refletir, né? Leva a essa possibilidade de reflexão, né? Então, assim, acho que nós tivemos alguns comentários aqui, né? Eu dei uma olhadinha rápida aqui em algumas coisas. Uma delas é uma moça que eu já perdi o nome dela, que é pedagoga, e está perguntando sobre a questão da educação e, inclusive, da saúde dos alunos também. Isso. Bom, assim, o Jung tem um livro chamado Desenvolvimento da Personalidade, é o 17º volume da obra, onde ele fala muito sobre a questão da educação, tá? Mas, assim, hoje, se a gente pensa naquilo que são os parâmetros que a Unesco, há mais de 10 anos, coloca como o que seria uma educação para um futuro sustentável, nós temos lá 4 parâmetros. E o primeiro parâmetro seria aprender a saber a respeito de si mesmo, né? Ou seja, o autoconhecimento. O indivíduo tem que aprender desde novo a se reconhecer e saber quem ele é, o que ele é, para que ele é, como ele é. Isso é fantástico, né? Que é a mesma coisa da análise junguiana, tá? Uma análise junguiana, ela passa por alguns caminhos. Eu até tem um vídeo meu lá no canal do YouTube do IGEP. Aliás, tem vários vídeos, não só meu, de todos os professores, né? Do Léo, do Rafael, do Balestrini, da Simone, vídeos brilhantes, né? Aliás, a gente está com uma equipe muito brilhante, né? Livros também pela Eleva, do Léo sobre contágio psíquico, do Rafael, como eu falei, sobre a questão das empresas, do Balestrini sobre sonho, sobre o coração, sobre tantas coisas, né? E o meu mesmo sobre o dinheiro, saúde sagrada, da Simone. Bom, mas voltando, esse vídeo eu falo sobre os 5 As da psicologia. E eu coloco assim, o primeiro A é o autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Né? Autoconhecimento é muito mais do que a biografia, a história de vida, a persona construída. Né? O autoconhecimento é saber aquilo que eu não sou, aquilo que eu queria ser, aquilo que eu sou fraco, aquilo que eu tenho de dificuldade, aquilo que eu tenho de ruim e que eu não vou conseguir me livrar. Porque a gente está aqui num movimento de aperfeiçoamento e não de perfeição. Né? Então, eu tenho que reconhecer as sombras, os complexos, as fragilidades, para depois aprender a amar, a ter autoestima sobre aquilo que eu sou. Com esse cabelo, que não é o padrão dominante, com esse olho, com essa altura, nesta condição, neste contexto, inclusive social, econômico, familiar, cultural que eu vivo. Né? E a partir do momento que eu tenho autoconhecimento e autoestima, eu vou adquirir autonomia. Aí eu me desvencilho do padrão dominante, dos códigos, né, de imposição. E é isso que está lá na Unesco. Antes de mais nada, aprender sobre si. Depois que você aprende sobre si, o segundo caminho que a Unesco coloca, e que está alinhadíssimo com Jung, é aprender a aprender. Ou seja, agora que eu sei como é que eu sou, eu vou descobrir como é que eu aprendo. Porque cada um aprende de um jeito. Aí já bagunçou. Porque como é que você vai encontrar uma escola que vai ter que customizar o aprendizado? Se a gente quer um aprendizado até por internet cada vez mais. À medida que eu aprendo como eu aprendo, agora eu vou aprender a conviver com os diferentes. Porque já que eu me reconheço e sei que eu aprendo desse jeito, eu sei que o outro se reconhece e aprende de outro jeito. E a gente pode formar parcerias, duetos, cooperação. Então eu tenho que aprender a conviver. Para só depois aprender a fazer. Mas é fazer com um propósito. Né?
É interessante isso, né? É muito bacana a gente refletir sobre essas questões. Bom, então, sim, a psicologia junguiana dá para o indivíduo essa condição para ele ter autonomia. Autonomia para poder dizer aonde e como ele vai estabelecer as suas relações de dependência e servidão. Né? É uma autonomia para falar, olha, eu fui diretor de uma multinacional, e é real, eu fui, com 30 anos de idade, e isso está machucando a minha alma. Eu não dependo disso, eu não vou ficar me prostituindo nisso. Né? E eu ter a força suficiente para fazer um duplo twist carpado e cair fora, e virar analista junguiano. Né? E, novamente, estou dependente disso, porque a gente sempre está numa relação de dependência. É uma ilusão achar que você é independente. Na verdade, é uma arrogância. A palavra arrogância é aquele que não roga, aquele que não pede. Né? Então, assim, mas se você é autônomo para saber em que você está servindo, é outra realidade. Agora, as pessoas confundem, né, a palavra autonomia. Né? O cara vai virar precarizado no Uber e diz, eu sou autônomo. Né? Isso não é autonomia, né? Ele é escravo, né, numa relação precarizada onde ele mantém o lucro do outro. Né? Eu estou falando autonomia no sentido filosófico, né? Nomos é regras, é leis, né? Você cria suas próprias regras, obviamente respeitando a regra do outro, porque a tua liberdade, né, termina na hora que você cerceia a liberdade de qualquer outra pessoa e vice-versa, né? Então, isso é por aí, né? Então, não sei se acho que eu respondi, eu derivo. Não, e tem uma outra questão aqui que eu acho bastante interessante, quem faz é o Anésio, ele coloca assim, como enfrentar o sistema religioso frente ao capitalismo e materialismo da fé? E aí, só respondendo aqui, Veridiano, fica assim, isso vai ficar disponibilizado no canal da faculdade, depois eu coloco aqui também o acesso, tá bom? Estou perguntando, Val, se vai ficar disponibilizado posteriormente. Vai. E aí, só para também deixar claro aos nossos ouvintes, o professor Valdemar também já está no canal com uma entrevista bastante interessante que ele fez, também disponibilizada no canal e na nossa TV Unifase, também acessada através do YouTube. Depois eu deixo os links aqui. Mas é essa questão que o Anésio coloca, como enfrentar o sistema religioso, né? Face a esse capitalismo e materialismo da fé que você citou agora há pouco. Então, é muito complicado, né? Porque o Jung tem uma frase que eu acho genial, ele diz assim, e ele foi um desencaixado, né? O pai dele era um pastor protestante, mas ele deu a sorte de, aos 12 anos de idade, ter uma visão de Deus cagando em cima da catedral reformada da Basileia. Talvez ele entendeu aí que o pai dele sacrificou o intelecto para se afirmar numa piedade vacilante. A partir de então, ele se tornou um homem extremamente espiritualizado, né? Religioso no sentido mais estrito da palavra, sem estar encaixado em nenhuma religião, porque a gente entende que praticamente toda instituição religiosa acaba, né, deixando de fazer o seu papel verdadeiro do relegere. E aí vem a grande diferença. O Jung faz essa distinção entre o relegere e o religare. Tá? O relegere é você reconhecer que o sagrado habita em ti. Né? E que se você se conecta com esse si mesmo, que é a representação divina em nós, você fez o relegere. E aí você passa a prestar atenção e o devido cuidado a esse sagrado interno. Porque você vira autônomo nesse sentido mais filosófico. Porém, as religiões falam em religare. E eles colocam o sagrado fora de ti. E eles querem ser os despachantes para te conectar com esse sagrado, cobrando.
sacrifício, dinheiro, né? Oferta, dízimo e essas coisas todas. Né? O Einstein tem uma frase dizendo, quando o ser humano descobrir, né, que ele tem que se libertar da imagem antropomórfica de Deus, Deus como forma humana, e descobrir que Deus está em tudo, tudo é expressão divina, e não pertence a nada, o homem vai encontrar o verdadeiro religare, o religere, e vai se libertar dos sistemas religiosos que, infelizmente, só servem para vaidade e enriquecimento dos seus líderes. Jung, por seu lado, diz, você pode ir em qualquer lugar religioso, um terreiro de umbanda, um templo, uma sinagoga, uma mesquita, mas você tem que ir lá sabendo que você não vai encontrar Deus. Você vai lá para levá-lo. Muda completamente a situação. Porque você ganhou autonomia. É isso. Professor, professora Márcia, ela deve estar entrando no estúdio agora, que ela perdeu a conexão, mas eu já vou adiantando, ela colocou assim, gostaria muito que o professor Marcos falasse mais sobre a consciência reativa e a consciência reflexiva, e a importância do desenvolvimento da consciência reflexiva. Já está voltando aqui ao estúdio para estar conosco, mas é exatamente isso que eu lhe falei, que eu resgatei. Temos uma preocupação bastante grande de dar aos nossos alunos aqui na instituição uma formação de filosofia mínima, né? Assim, porque filosofia é um mundo e a gente tenta fazer isso no curso de psicologia, em toda a instituição, mas no curso de psicologia de uma forma muito marcada. A professora, tanto da área de ciências sociais quanto de filosofia, estão presentes no curso de psicologia ao longo dos 10 períodos de formação. Uhum. Então, e é ela que está colocando aí essa questão para a gente aumentar um pouquinho a discussão. Tá bom. É gozado que ontem, por alguma razão, no WhatsApp dos professores do IGEP, nós somos em 20, a gente tem um WhatsApp nosso, onde a gente discute temas e tal. E aí veio a temática da consciência e eu escrevi isso no WhatsApp. Digo assim, né, que a palavra consciência é isso, tá? É você ter a capacidade de discriminar, julgar, diferenciar, selecionar. E o ideal é conviver com a dúvida e não sentenciar. Infelizmente, as pessoas não convivem com a dúvida, não tem sustentação para lidar com a incerteza, né? Quer sentenciar já. A gente vive numa realidade que quer meter sentença. E aí confundem as pessoas. Não me julgue, não me critique. Não! Eu tenho que estar o tempo todo julgando, diferenciando e criticando. Eu não posso sentenciar, meter sentença. Eu tenho que aprender a conviver com a insegurança, com a incerteza, com a dúvida, para poder deixar que o transcendente venha. Né? O Jung falava, você tem que dormir com a dúvida várias vezes, até que o terceiro elemento vem à tona. E ele chamaria isso de função transcendente, aquilo que transcende e integra, que a ciência poderia chamar de síntese. Né? Você tem uma tese, uma antitese, a resultante dessa tensão é a síntese. E é sempre simbólica, né? Símbolo é o que integra, diabolos é o que desintegra. Então eu coloco assim, a consciência reativa é uma propriedade fundamental da vida. Ela está presente desde os vírus até as estruturas unicelulares, como eu já falei, como as amebas e todas as células, sendo que essa se manifesta nos seres humanos no início da vida. Nessa perspectiva, a membrana citoplasmática é o local onde essa consciência pode se manifestar na célula. Com a capacidade de discriminar, selecionar, atuar de maneira unilateral. Essa consciência reativa é a base da expressão de vida, né, da vitalidade, e permite o organismo responda ao ambiente e mantenha a sua homeostase. Porém, o ser humano, porque tem um cérebro neocortical que vai além do réptil,
né? Que a gente tem um cérebro reptiliano, e do cérebro límbico, que está ligado aos afetos, às emoções, o cérebro neocortical nos dá essa capacidade, como eu disse, reflexiva, olhar para frente, para trás, para dentro, para fora, para cima, para baixo. E aí a gente pode despertar para essa consciência reflexiva, né? Que é uma capacidade de conviver com a dúvida, de simbolizar, de se ressignificar as experiências traumáticas, os sintomas, simbolizar mesmo. E essa consciência reflexiva vai fazer a gente buscar, né, significado, sentido nas experiências, né? Essa consciência reflexiva é um salto evolutivo que permite os seres humanos saírem da dimensão reativa, né, atuando com intenção, né? Ou seja, proativa, mas proativa ao si mesmo, a alma, e não a matéria. Então, é através da consciência reflexiva que a gente pode explorar a própria natureza, as crenças, os valores, as lideranças que a gente escolhe, as escolhas que a gente faz, né? Indo muito além da dimensão da biossobrevivência. Porém, como eu disse, né, a regra do mercado é você colocar grande massa, né, tendo que vender o almoço para comprar a janta, preso num padrão da biossobrevivência. E aí é a fórmula do surgimento do fascismo, dos tiranos, e assim por diante, dos ditadores. Márcia, prazer, fique à vontade. Muito bom dia, professor Magaldi. Eu estava ouvindo o senhor num outro canal como assistência, como plateia, e fico muito orgulhosa de poder estar aqui nessa interação mais próxima, porque, na verdade, o que eu gostaria que o senhor desenvolvesse, a minha área é filosofia, é uma área problemática, a gente não deixa pedra sobre pedra e a gente aborrece todo mundo. E é uma parceria muito gostosa com o pensamento de Jung, exatamente. É muito bom. Eu sei o que é isso, porque eu estou casado esse ano há 46 anos com uma filósofa, então ela é formada em filosofia e pedagogia, então e é junguiana também, então eu sei como é que é. É um sofrimento, porque a gente não escuta absolutamente nada incólume, né? E você trouxe hoje para a gente, e eu achei fundamental, primeiro a história que você fez, né? Mas também trouxe para a gente essa diferenciação entre a consciência reativa e a consciência reflexiva. Você está se encaminhando para isso, mas eu gosto das radicalidades, entendeu? E aí a pergunta vai nesse sentido que também parece que moveu alguém da nossa assistência aí, né? Até que ponto esse momento que a gente vive, que é um momento que eu não posso dizer que é só um momento brasileiro, né? Dessa emergência de uma extrema-direita, que parece que o discurso está calcado na solicitação de que a população use só e apenas a sua consciência reativa, porque nós não conseguimos dialogar com esse pessoal da extrema-direita, porque é impossível dialogar com alguém que só grita, que não tem ouvidos para ouvir e se escuta, devolve, não num diálogo, mas sempre com frases prontas, frases de efeito, para ativar não o diálogo com o interlocutor, mas sim as massas que estão por trás, como milhões e milhões de seguidores. Fazendo esse preâmbulo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão que envolve até o uso da religiosidade das pessoas por parte das igrejas, e hoje, caracterizadamente, igrejas neopentecostais, que também
assim como a consciência reflexiva mostra um salto evolutivo de nós com relação aos outros animais, né, eu vejo que há um projeto político gigantesco, né, a se ancorar na utilização ou na incitação do uso apenas dessa consciência reativa, e não de uma consciência reflexiva, que se dê tempo para pensar, né? E que nós vemos, num caminho evolutivo, passar, e por estar falando de igrejas e o uso da religião, né? Passar do território de uma teologia da prosperidade, né? Onde a busca é pelo, pelo desenvolvimento econômico, né? Para uma teologia do domínio. Então, até que ponto o incentivo da reação apenas não é um meio, o estratagema que esse grupo autoritário se utiliza para passar desse lugar em que eles estão, mas que eles querem mudar. Ou seja, já conseguiram um certo domínio econômico, né? E a gente sabe muito bem, né, com a filosofia política, que quem chega ao domínio econômico quer o domínio político, né? E como é que isso é feito? E como Jung serve para a gente no cotidiano como denúncia a essa estratégia? Muito obrigada, professor. É uma resposta de $1 milhão, né? É difícil isso, né? Olha, primeiro, todo o sistema de poder que é imperialista, de alguma maneira, ele quer se perpetuar no poder. É o Senhor dos Anéis. Depois que você tem o anel, você não quer largar esse anel de jeito nenhum. Né? Tem um economista importante chinês, não sei se é chinês ou coreano, chamado Shang. O nome do livro dele é Chutando a Escada, ou seja, ele mostra como que os impérios impedem que os outros escalem para chegar no mesmo caminho. Né? É o poder pelo poder, é o câncer que eu estava falando lá no início. O segundo dado importante é que nós estamos presos hoje num sistema que é esse capitalismo neoliberal, que ele encontrou uma maneira maravilhosa. Tudo que pode ameaçá-lo, ele se apropria e transforma em negócio. Negação do ócio. Não deixa as pessoas irem para dentro, para despertar consciência reflexiva. Tudo vira negócio. Ele se apodera de tudo. Até o Jung está sendo apoderado. A gente está vendo aí na mídia como despertar os 12 arquétipos para o sucesso e a felicidade em um fim de semana, né? E é assim, descubra o seu tipo para poder passar nas entrevistas. É isso, não tem autoconhecimento. O capitalismo faz isso. Então, esse é o primeiro dado, tá? É isso mesmo, o capitalismo fez isso com as religiões todas. Elas viraram, como eu disse, um teatro a serviço do mercado. Infelizmente, a Igreja Católica perdeu o caminho, né? Porque eu sou um cara dos anos 70, na época da ditadura militar, e eu tinha um envolvimento com movimentos católicos da teologia da libertação, assim como eu era muito apaixonado pela pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Né? O que o capitalismo fez? Interditou a teologia da libertação, e aí no catolicismo surgiu Canção Nova, né? Surgiu, né? As mesmas coisas, né? Que nós estamos vendo aí hoje acontecer no neopentecostalismo, e deu margem para o neopentecostalismo, que virou um hub de negócios. Porque muitos dos que fazem parte da igreja não estão lá por causa do pastor, estão lá porque virou um hub de negócio. A costureira, né, a cabeleireira, a manicure, o cozinheiro, o garçom, eles vão... Então, por isso se sustenta.
Tá? Hoje eles estão perdendo espaço para as bets, tá? Porque o povo está deixando de apostar no pastor e apostando na bet. E a bet usou o mesmo, as apostas, né? O mesmo padrão. Estão falando, venha profetizar na bet nacional. A propaganda fala, já virou profecia, né? Mas então, respondendo, a gente tinha que retomar aquelas ideias da pedagogia do Paulo Freire, aquelas ideias, né, da teologia da libertação, né? Os sistemas anteriores, comunismo, socialismo, também se arrebentaram, porque tinha padrões imperialistas por trás. A gente tinha que encontrar, a palavra é linda, né? Social-democracia, só que nunca aconteceu. Né? É uma pena, né? E esse seria o grande objetivo para um futuro maior, mas através de indivíduos. A revolução não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora, em cada indivíduo. Então, aí eu volto para a teoria, né, metafórica do centésimo macaco, acho que a senhora conhece, né? De que é isso, na hora que você tiver uma quantidade de indivíduos que já estão nesta consciência reflexiva, com autonomia de verdade, não os autônomos do Uber, né, que é outra, né? O que nós vamos ter? Ter uma massa crítica de pessoas para poder ter um salto de consciência. É nisso que eu aposto. É nisso. Eu pego a metáfora do mito da caverna, já que a gente está falando em filosofia, né? O indivíduo sai da caverna. Ele se encanta, né? Só que ele não se entusiasmou. Entusiasmar é de Deus, é enteos. Ele ficou eufórico. Eufórico é fora do eu. O grego é maravilhoso, né? Fora do eu. Então ele ficou tão eufórico que quando ele volta, ele nem deu tempo de se acomodar na falta de luz da caverna. Ele ficou cego dentro da caverna. Mas ele estava tão eufórico que ele começa a falar para as pessoas e as pessoas perceberam que ele estava cego e matam ele. É muito complicado. Então, eu acho que o ensinamento do mito da caverna é isso. Já que eu saí da caverna, metaforicamente, eu não posso ficar eufórico, eu tenho que estar entusiasmado, voltar para a caverna. É essa que é a diferença. Eu tenho que me diferenciar da massa, mas eu não posso me afastar da massa. Porque senão eu fico, porque a massa. Não, eu faço parte da massa. Eu me diferencio, não me afasto. Volto para a tal da caverna, espero me adaptar, e aí eu vou percebendo os mais sensíveis e vou falando, olha, tem um negócio lá que eu vi que é muito bacana. Vamos formar um grupinho para a gente ver? Aí, de repente, uns 5, 6 saem da caverna, olha, agora a gente volta, fica quietinho lá, volta a se adaptar, cada um vai pegar mais 4, 5, e a gente volta e vai, e de repente você tem uma revolução na caverna. Mas se a gente quer dar murro em ponta de faca, pedra mole em água dura, tanto bate até que fura, mas murro em ponta de faca, a gente vai para o paredão. Não tem conversa. Não sei se eu respondi, mas eu acho que o Jung nos dá essa chance, tá? De lidar no indivíduo, cada indivíduo. Essa é a nossa função. Cada um que a gente consegue mobilizar, a gente está aumentando essa massa crítica. E torcer para que dê tempo, antes do novo dilúvio, né? Porque a chance é grande. Assim, só para complementar, e é essa questão de olhar para o sujeito e fazer o sujeito retornar a si, Val, e que eu acho que é importante que seja discutido, sobretudo que a gente está no universo aqui, que é uma jornada de psicologia, é o propósito dele, né? Quando ele constrói toda uma teoria que tem uma finalidade, ela tem um sentido, diferentemente das outras, que acabam sendo, eu acho que assim, organizadas e angariadas a serviço de alguma coisa, de uma razão mais instrumental e menos comunicativa, como diria o Habermas, não é isso? Então, eu acho que isso é extremamente importante que se diga, porque há também uma certa confusão nesse paradigma aí,
inicial do que são as teorias, né? Uhum. A palavra teoria eu sempre brinco dizendo que é tel, Deus, orai. É a forma de você ver a expressão do divino. E cada um vai ver do seu jeito. Porque tudo é projeção. O que é a realidade? É o que eu vejo sobre ela, porque a realidade em si a gente nunca sabe o que é, né? É complexo. Olha, eu acho que já deu bastante conteúdo aqui para o povo que está vendo. Já. É complexo, mas ao mesmo tempo que é complexo, é urgente e necessário. Então, Sim. citar esse tipo de discussão é fundamental. E, assim, a gente já está próximo aqui desse tempo, né? Então, chegando aí nesse final. Márcio, não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Não, gostaria só de realmente agradecer ao professor Magaldi, porque ele muito me ajudou nas minhas aulas, né? E através de Jung, né? Porque é sempre a minha preocupação, professor. Nós temos, no curso de psicologia, um programa curricular chamado Sociedade e Cidadania, onde nós fazemos uma série de reflexões acerca dos problemas candentes, cotidianos, da sociedade que a gente vive, né? Esse momento contemporâneo conturbado, né? E hoje Jung foi um presente, né? Esses dois conceitos, consciência reativa e consciência reflexiva, creia-me, vou lembrar do senhor nas minhas aulas aí por mais ou menos uns semestres. Vocês lembram daquela palestra do professor Magaldi, né? Porque isso é muito importante, né? É a distinção entre eu ser só um amontoado de células, né? E células que estão na vida, né? Aí você deixa de ser um autômato e passa a ser um autônomo, né? Essa que é a Exatamente. diferença, o oposto de autônomo, né? É Exatamente. autômato, né? Aí você vira um robô, né? Exato. Fora os Porque aí, presentes. na condição de robô, tá tudo certo ser atendido pela IA. Uhum, com certeza. Porque aí... Fora os presentes que o senhor me deu hoje, porque eu, com filosofia, eu uso muito o que o senhor hoje usou toda manhã, que é a etimologia das palavras, né? Eu vou explicando os conceitos a partir da etimologia das palavras. Aí a gente ilumina a área, né? Isso é muito bom. Então, só tenho a lhe agradecer. A provocação foi boa, né? Jung é o Sesc Centenário, nós estamos num ano de comemoração, né? Jung, muito bem-vindo. Muito obrigada. A gente vai ter, em novembro, uma exposição do Jung imersiva, sensorial, no MIS, aqui em São Paulo, no Museu de Imagem e do Som. Né? O IGEP, este ano, fez o 10º congresso, eles têm acesso a um investimento muito baixo e dá crédito, né, dá certificado aí de 30 horas para as atividades complementares. Esse ano foi sobre a crise da meia-idade, o direito de envelhecer e morrer. Está maravilhoso, são 30 palestras maravilhosas dentro do campo junguiano falando sobre isso. O direito de envelhecer e morrer. Fora os outros congressos todos, né? Como eu disse, tem os livros da Eleva. Eu acho que o IGEP está tentando ser um protagonista mesmo no campo junguiano, com esse intuito de ficar capturando pessoas, quanto mais melhor, né? Para poder, quem sabe, ter esse salto, né? De consciência reflexiva. É isso aí. Eu acho, Val, que assim, para a gente poder encerrar, que eu acho que o IGEP, ele não está tentando, eu disse isso aqui no início, o grupo do IGEP, ele já né, ele já está nesse lugar. Essa eu acho que é a grande diferença do Instituto, porque outros institutos ficam fundamentados ali naquilo que é uma teoria, né? Basicamente, e o IGEP tem essa finalidade que é muito maior, né? O IGEP, sim, nesse sentido, o que o Val traz aqui
vai dizer do sentido, do significado e do mundo simbólico, diferente do que a gente tem visto. E eu queria, em nome da nossa reitora, Maria Isabel Serra de Reis de Chaves, agradecer enormemente sua disponibilidade, Val. Sei que acompanho ali o Val diariamente, tem uma agenda assim, absolutamente sobrecarregada, mas eu queria agradecer de todo o coração a sua disponibilidade de ter aberto seu espaço aí, um pouquinho para estar conosco aqui. A casa é sua, tá? Vamos ver se a gente consegue, em algum momento, trazer você aqui pessoalmente, para a gente, em alguma atividade nossa, para o futuro. Mas eu agradeço enormemente toda essa contribuição, os elogios estão aí, você está acompanhando. Como a Márcia falou, abrir um conjunto de possibilidades novas na nossa instituição. O curso é um pouco diferenciado mesmo, como eu falei, no sentido de provocar essa reflexão crítica e formar profissionais da psicologia mais conectados consigo próprios e com o mundo, exatamente essa é a nossa perspectiva. Então, você não tem ideia do quanto você pôde contribuir. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um beijo grande na Simone. Quarta-feira a gente se vê lá, de noite, lá na aula. Tá? Legal. Bom, um abraço grande, um beijo no coração de todos no IGEP. Bom, tá bom? Prazer, Márcia. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E agradeço a assistência por ter nos acompanhado até aqui.